O que é que nós estamos falando? Da condição do professor. O professor, ele é um agente para fazer uma multiplicação. É isso o que é um professor. Ele vai levar o conteúdo programático ao aluno, que ele vai se preparar para a vida. Então, por isso eu disse assim, esse conteúdo programático precisa ser revisto, precisa ser revisado por as autoridades competentes. Será que está servindo? Será que está ensinando mesmo? Eu vou dar alguns exemplos depois. Olha, depois vem um problema da avaliação. O professor vai quem avalia o aluno. Se ele avalia dia a dia com as dinâmicas de grupo, ele já sabe que o aluno está apto a passar de um ano para outro. Ele já viu, ele já conhece. Uma prova só não vai dizer que o aluno passou. No passado, era uma prova mensal, todo mês tinha uma prova, e no mês de junho tinha a prova parcial, que valia peso 2. No mês de novembro, tinha uma prova que valia peso 3. Em dezembro tinha a prova oral. Às vezes o aluno já tinha chegado no mês de novembro e ele já estava passado, mas era obrigado a fazer oral. O que é a prova oral? O aluno está de frente ao professor, e o professor dizia, tira o ponto, uma vasilhazinha com papéis escritos, ele metia a mão e estava pondo ao professor. O que caía lá, ele que tinha que responder. Então tem lá, ir ao quadro e fazer o cálculo de uma raiz cúbica ou uma raiz quadrada. Então ele não tinha nada que estar decorado, ele tinha que saber. Fazer uma análise sintática de uma frase, colocação de crase, colocação de pronome, acentuação gráfica. Ele tinha que fazer. E o professor avaliava a sua nota ali para lhe dar a nota final. Eu tive dificuldade no segundo ano de ginásio, na língua inglesa. Pensei até que fosse perder. Eu não gostava da língua inglesa. Mas como eu tirei nota baixa, e hoje em dia chama tomei, a gente tira a nota, o professor não dá nota. Eu falei para o professor, eu tive dificuldade, mas o senhor não vai me reprovar. Ele disse assim, professor José Meirelles, você tem razão. O professor não reprova aluno, o aluno é que se reprova. Se você quiser ser reprovado, você se reprova, não sou eu que vou lhe reprovar. Mas eu vou estudar com o senhor e vou passar direto. Quando chegou no final, na prova oral, ele mandou eu ler um texto. Eu li um texto em inglês, eu não era bom em inglês, não. Mas li o texto e disse, rapaz, você está parecendo até o locutor da BBC de Londres. E me deu nota 10. Quer dizer, era a vantagem da prova oral. Que isso acabou, não existe mais. Mas existe hoje, o que existe hoje? Você ir no tribunal é fazer a sustentação oral. Ele tem que saber o que ele vai fazer, o que ele vai fazer quando ele vai fazer a sustentação oral. Então, era interessante essa forma de avaliação. Ó, mas acabou. Acabou as provas parciais, acabou a prova oral, e faz uma prova só no mês e pronto. Aí o que acontece? Faz uma prova de 10 questões. Aí o aluno acertou nenhuma questão. Alguma coisa está errada. Ou com o aluno, ou com o professor que não conseguiu se comunicar com o aluno, de forma tal que ele não conseguiu aprender a fazer um quesito. Nesse caso, o que é que o professor faz? Escrever na prova 0, bem aceso, para humilhar o aluno. Não vai levar lugar nenhum. Minha filha é professora, e ela aprendeu comigo que 0 não existe, que 3 e 0 é a mesma coisa. Eu nunca dei 0 em ninguém, eu dava 3, a nota máxima mínima que eu dava era 3, para não humilhar o aluno. Porque 3 ou 0 é a mesma coisa, não aprendeu nada. Quem que aprendeu 3 ou 0 não aprendeu nada. Então hoje, minha filha assim, eu também não dou mais 0, eu só dou 3. Mas como você dá o 3? Quando o aluno chegava na minha frente, que eu via que ele não fez nada, eu deixava a nota dele em branco. Chamava ele na secretaria, numa sala de professor, para conversar. E eram relatos interessantes. Aí relatos assim, professor, naquele dia que eu fiz a prova, em minha casa só teve um pão de manhã para tomar café. Para mim, minha mãe e meu irmão. Minha mãe dividiu o pão no meio, deu uma banda para mim e para meu irmão. E ela tomou café puro. E saiu para ver se achava algum trabalho para fazer, alguma faxina para fazer, para a gente ter alguma coisa para comer meio-dia. E nós estávamos também sem trabalho. E meio-dia não tivemos nada para comer. Tanto nós como ela saiu de tarde para ver se arranjava alguma coisa para trabalhar. Não consegui nada.
De noite, eu estava me tremendo de fome. Vim fazer a prova, mas não sabia nada. Com a cabeça pura, oca, porque estava com fome. Relatos assim, ou minha mãe perdeu o emprego, ou meu pai perdeu o emprego, ou meu pai abandonou o emprego. Coisas relatos que a gente precisa ter consciência do aluno. Não é porque ele não fez nada da prova que você vai humilhar para dar o zero. Tem que saber por que ele não conseguiu tirar aquela nota. Isso não se faz muito nas escolas. O professor não quer nem saber de nada. Ele quer dar o zero ou a nota que ele achar que aquela prova vale. Você faz o aluno perder por um décimo, falta um décimo, 2 décimos, o aluno perde. Falta de vontade do professor. Porque ele não pensou no aluno como um todo. O aluno que vai ser educado para a vida, não para aquele momento. Então, quando esses alunos, eu tive muita sorte com meus alunos, sem nenhuma modéstia, eu fui até idolatrado por eles. Todos eles, durante todos os meus anos que fui professor. E tinha assim, pô, bicho, você devia ser meu pai, bicho. Ou dizer assim, professor, você quer ser meu pai? Eu dizia para ele, eu já sou seu pai. Não é seu pai consanguíneo, mas eu sou seu pai, que só quero o bem de você. E eu tinha uma amizade tão boa nas escolas que, até hoje, de pouco tempo atrás, no hospital lá, já sem enxergar direito, uma menina assim, falou com minha filha, esse não é professor Luiz, a menina me deu um abraço, me fez tanto carinho, e falou tanto da vida dela como estudante, o que eu proporcionei a ela durante o tempo que ela foi aluna. O nome de minha mãe é Maria Firmina Souza Pimentel. Meu nome é Aloysio Souza Pimentel. Mas o nome de minha irmã, Maria Custódia de Souza Pimentel. Então tinha um dia no meio. Não sei como é que na hora de registrar botaram o dia. E ela sempre teve dificuldade, por causa do nome do pai e da mãe, não ter o dia. Depois de mais de 80 anos, ela queria legalizar sua vida perante o cartório. Foi registrada na cidade onde nascemos, em Amargosa. Aí foi eu, ela, Bira, meu filho, que foi dirigindo o carro, e minha filha, que é advogada, fomos nós 4. E a gente precisava de uma audiência com o juiz. Acabamos de almoçar sentando na praça, para esperar o foro abrir para a gente pedir uma audiência com o juiz. De repente eu vi a voz. Aloysio Pimentel, o que você está fazendo aqui? Porque eu levantei a vista e vi que era um ex-aluno, reconhecia. Eu disse assim, você foi meu aluno no Lomanto Júnior? Fui, sim. E eu que lhe pergunto, o que você está fazendo aqui em Amargosa? Ele disse, rapaz, porque você é de Salvador. Eu disse, sim, mas eu advogo aqui. Eu escolhi Amargosa para advogado, sou advogado, advogo aqui. Já há mais de 6 anos. É mesmo, rapaz? Se você está falando, rapaz, eu preciso de audiência com o juiz. Não tem problema, meu escritório é aqui. Vamos lá. Aí eu fui no escritório dele, mas minha irmã e minha filha e Bira. Ele me apresentou, me deu do escritório lá, ele, mas o sócio dele aqui. Ó. Tem mesa, tem computador, tem impresso, tudo que você quiser tem aqui. Mas você quer falar com o juiz? Eu quero falar com o juiz. Não tem problema, pegou o telefone e ligou para o juiz. Era intimidade com o juiz. Aí disse, doutor, eu tenho um amigo aqui que eu preciso que eu atenda ele de imediato, seja de primeiro, que foi meu professor. Entre com ele. Aí entramos todos na sala do juiz, ele nos atendeu na maior cordialidade, nos informou como devia ser feito. Nós fomos para o escritório dele, fizemos as petições e demos até no juiz, ficou tudo resolvido. Quer dizer, olha a grande necessidade, a grande amizade que eu tinha com os alunos, que dizia assim, pô, bicho, você deve ser meu pai, você quer ser meu pai? Essa integração entre professor e aluno é que deve existir. Se não existir, não tem educação na escola. Porque um depende do outro. O aluno depende muito do professor para que ele tenha sua vida normal, regular. Bom, e o conteúdo programático também precisa ser melhorado. Você chega hoje, já vi pessoa formada no curso superior, não sabe o que é mesóclise, não sabe o que é ênclise, não sabe o que é próclise. Nunca vi isso, Augusto. Não sabe como colocar um pronome, não sabe como acentuar as palavras. Acentua. Por que acentua essa palavra? Me perguntou. Eu tenho uma amiga minha que o nome dela é Cláudia, e ela assina, bota o acento de Cláudia. Cláudia é uma palavra proparoxítona, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Meu nome é Aloysio, tem que ter acento no I. Então as pessoas não sabem a regra de acentuação, não sabem as regras da colocação de pronome, cria até vocábulos que não existem na língua portuguesa. Eu vou citar só um vocábulo. Pego.
A televisão, o editor-chefe da Rede Globo, tem lá, ele foi pego em flagrante. Bom, eu aprendi em 1944, professor Umbrino Ribeiro, que não existe essa expressão, pego. Porque para ser pego é preciso que você coloque a acentuação, o circunflexo no E. P, para dar aquela força no primeiro E. P, igual. Mas, como a palavra paroxítona não é acentuada, terminada com O, você tira o acento. O que é que fica pego? O que é pego? Primeira pessoa do indicativo do verbo pegar. É o presente. E que foi ex. Então, tem que usar. Isso eu aprendi em 1944. O particípio passado, ele foi pegado em flagrante. É essa a expressão. Na escola ele fez assim, professor, ele tinha falo, reguarda nas costas, ele tinha falado, tinha passado. Não tem nada que botar passado com presente. Passado é passado, presente é presente. Quer dizer, mas o editor-chefe da Rede Globo despego, todo mundo despego. Mas foi em 1944, você estudou isso, claro, está certo. Mas no século XXI, agora no século XXI, Abril Cultural publicou um livro, Descomplicando a Gramática. Está lá a mesma explicação que o professor Umbrino Ribeiro me deu em 1944 e agora. Então não é que eu estudei no passado, é que eles não se atualizam. Eles acham que, às vezes eu acho que o termo é pesado, dizer pegado, aí despego. E tem muitas coisas que se falam. Criam vocábulos que não existem. Então, essa programação, esse conteúdo programado precisa mudar, precisa melhorar. Lá na escola primária a gente estudava tudo isso. No curso de ginásio você vai aperfeiçoar isso que estudou na escola primária. Hoje você estudou curso primário, primeiro grau, segundo grau, vai para a universidade. Passa na universidade. Por que passa na universidade? Porque existem as universidades particulares pagas. Porque existe lá um programa que chama Universidade para Todos. É aquilo de abrir a porteira e passar toda a boiada. A própria Rede Globo botou lá, escreveu um aluno, uma pessoa analfabeta para fazer vestibular de direito. O cara era analfabeto, não tinha nem curso nem nada. Passou lá em 3, 4, 5 lugar. O que interessa a faculdade? É que o aluno tenha dinheiro para pagar. E que o governo financie. Aquele programa ProUni, né? Que o governo financie. Então vamos passar toda a boiada. Tudo isso precisa ser revisado? Precisa. Precisa ver se melhora a educação. As pessoas precisam aprender a escrever. As pessoas precisam aprender a falar. E os conteúdos precisam ser aprendidos para trabalhar. Não é simplesmente você estudou e passou de um para outro, mas aquilo não vai lhe servir para nada. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 9 vezes 9, 81. Tá certo? Tá. Por que isso? O que é necessário para a sua vida pública? Para a sua vida pregressa? Para a sua vida como pessoa humana? Então tudo tem uma necessidade. Então precisa o professor dessa lição. O professor tem que estar apto a informar isso ao aluno. A dizer o que ele necessita para sobreviver. E não simplesmente ele chegar lá no quadro e dar uma aula. Acabou. Eu tive um professor no curso de ginásio, não me lembro o nome dele, e ele dava aula de biologia. Ele dizia assim, dentes parietares, dente canino, dente não sei o quê, mas nunca disse por que serve dente canino e os parietares. Eu tinha raiva do cara porque ele não explicava nada. Tinha uma professora de mecanografia, ela era a esposa do diretor da escola. Como é que ela dava aula? Ela pegava a sua bolsa, colocava em cima sobre a mesa, pegava o livro e abria e lia. E você, só copiando, todo mundo copiando e ela lendo. Como ela me disse o nome do livro, ela disse na sala, livro bom, livro de Adúlio Penafiel. Eu fui na livraria e comprei. E quando ela disse o assunto que ia dar, eu abri o livro no assunto. Ela copiou, nenhuma vírgula, tudo. Para que comprar livro? Ou para que assistir a aula? Se ela está lendo o que está no livro. Ela não deu alguma explicação. Fazia a chamada, depois lia o seu negócio e fechava o livro, pegava a sua coisa e ia embora. Quem é que aprendeu na mecanografia? Na hora que ela vinha para assistir da aula dela, eu fechava o livro, ia fazer meus cálculos de matemática, de contabilidade, aproveitar o tempo. Não assistia a aula dela, então eu pedia licença para ir no banheiro e não voltava mais. Porque eu tinha raiva da aula que ela dava, porque ela não dava aula com isso nenhum. E você encontrou professores de todas as formas. Mas eu tive professores como o professor Padre Pinheiro, filosofia,
ele dizia, quer ser um bom educador, ame os educandos. Isso que a gente fez, sem nenhuma modéstia, eu fiz a vida toda. Falta do amor do professor ao educando. Fazer com que o educando seja seu filho. Porque ele precisa disso. Ele precisa dessa competência que ele vai ganhar, dada pelo professor. Como eu disse, o professor não ensina, mas ajuda o aluno a aprender. Então, como eu disse, precisa fazer congresso, as escolas particulares, fazer congresso e rever esse conteúdo programático. Será que as pessoas estão aprendendo? Será que ele vai saber escrever um ofício, uma carta corretamente? Será que essas regras gramaticais são utilizadas? Isso é que precisa. Voltar para que o governo tome uma atitude de melhorar a questão do ensino público, ensino particular, porque está na mão do governo. E não é ficar falando bobagem na televisão, coisas que não vai pelo meio de vocês, assim, no passado era decoreba, mas no passado as pessoas aprendiam, não era só para passar de ano, aprendia para servir, porque o que eu aprendi no curso primário, sei hoje, tudo que eu aprendi no curso primário me serve para ter hoje. Então, é assim que funciona. Então, a educação ao pé da legislação, da lei das diretrizes básicas, que precisa ser modificada também, porque Nilson Teixeira fez isso em 1930, e ela precisa ser revista para dar novos rumos, principalmente hoje na era moderna, na era digital, para dar novos rumos, para que as pessoas se preparem para a vida. Esse é o objetivo da educação, preparar o aluno para a vida, e não preparar o aluno para passar de um dia para uma cadeira para outra. Isso não resolve nada. Então, enquanto não tiver alguém que olhe por esse lado, a educação continua a mesma coisa. E o cara vai escrever assim, eu disse-lhe. Já vi pessoas assim escrever, pessoas de grau superior de escrever numa crônica, assim, eu disse-lhe. Olha que erro gramatical na cara, eu disse-lhe. E muitos outros que a gente vê por aí. Já fiz até um texto dando as irregularidades da língua portuguesa, as coisas que as pessoas fazem do dia a dia, o erro se comete, que só falta de um pouco de estudo, de incompetência. Por isso, meus amigos, eu sei que aumentei um pouco hoje o texto, ainda vou voltar a falar sobre educação, com certeza vou falar de educação, mas eu quero vou pedir aqui a menina que faz a edição, e que bote para os colégios particulares, para poder os diretores ler não, ouvir e refletir, se é isso mesmo que estou falando, que está certo ou não. Se não tiver certo, não faz nada. Se tiver errado, vamos tentar modificar. Vamos acabar com esse negócio de dar zero ao aluno. Vamos dar uma nota que satisfaça ao professor e ao aluno, mas dá não dá de graça, mas dá como eu te dava. Depois do relato, eu escrevi na minha cadernetinha o nome do aluno, na próxima aula, na próxima prova, eu quero que você me tire 10. Vou lhe dar 3, e eu estou lhe dando. Mas você, na sua próxima prova, tire 10. Às vezes o aluno tirava até 10 mesmo, incentivado por aquilo que eu disse a ele. Aquele 3 que valeu um mundo para ele não ter o 0, ele estudava para tirar 10, tirava 8, tirava 9, sempre sua nota melhorar. Essa condição é que precisa ser dos professores, dos alunos e do governo, de que haja uma educação que sirva para as pessoas usar durante toda a sua vida. Voltaremos em breve com outro assunto semelhante.